Fala galera, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o jogo de ontem, Flamengo e Vitória. Rapaz, ontem eu trabalhei na jornada, eu estava comentando ao jogo do Bahia lá na Itapuã FM, aí depois eu fui jantar, né, porque terminou tarde, e aí fui assistir ao jogo do Vitória, porque eu não tinha visto, e gente, ó, vou dizer uma coisa, hein, impressionante como o Carpini amadureceu esse time do Vitória, que coisa, hein? Para quem viu o Vitória jogando no primeiro turno, com tanta facilidade que o adversário vencia o Vitória, ou até o Vitória quando tinha um comportamento melhor dentro do jogo, quando chegava no segundo tempo você sentia no elenco aquela coisa de vamos tomar o gol, vamos perder a partida, não é? Hoje você vê um time do Vitória maduro dentro de campo, um time organizado, um time taticamente ajustado, e vejo que o Carpini não tem um elenco de qualidade, né? Não que a gente esteja aqui falando mal de um ou outro jogador, nós estamos falando de um elenco que não é um elenco equilibrado. O elenco do Vitória tem peças ali que a gente percebe que tem a sua deficiência técnica, né? Se você for comparar os elencos, né, veja os times que ficaram na primeira página da tabela de classificação, sempre tem pelo menos 3, 4 jogadores diferenciados. O Vitória, hoje você pode olhar o Vitória e dizer assim, pô, aquele jogador merece ficar, aquele jogador merece pro ano que vem, jogou bem e tal. Foi o Carpini, né, que colocou na cabeça desses atletas, e existe muito isso, o treinador que fortalece o atleta, o treinador que capacita o jogador, tira lá do que está escondido dentro do atleta, faz ele botar para fora, né? O máximo dele dentro dos jogos, e isso faz com que o atleta apareça muito bem. Não estou falando nem do Alejandro, porque o Alejandro é um jogador que já tinha demonstrado qualidade. Um jogador que jogou no Atlético Mineiro, participou de seleções brasileiras na base, é um atleta que fez muitos gols jogando pelo Bragantino, e quando veio para cá, inclusive, era um jogador que na maioria a imprensa disse que poderia dar certo no Vitória, começou muito mal. Inclusive tem a entrevista dele, do Alejandro, falando que até na hora de levar a filha da escola, ele ficava morrendo de vergonha, que os colegas da filha ficavam criticando essa coisa toda, e ele deu a volta por cima porque merecedor, trabalhador, e tem técnica para isso. Haja vista que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, teve o melhor gol, o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, tudo com merecimento. O Alejandro realmente ajudou, e ajudou muito o Sport Clube Vitória. Mas se você for olhar o elenco do Vitória num todo, são jogadores comuns, né? Jogadores comuns, tanto é que o técnico Carpini fez muitas modificações, variou muito a equipe do Vitória e você não sentia muita diferença. Vejam, por exemplo, vamos lá, na defesa, olha a variação que o Vitória teve, né? Jogou Camutanga, jogou o Vini, depois esses dois machucaram. Aí Wagner Leonardo com Neres, quando Neres chegou, ou Edu, ou 3 zagueiros. Volante era Luan com Machado. Aí jogou Leonaldo com Hiller com William Oliveira, Leonaldo com William Oliveira. No ataque, variações demais ali. O único jogador realmente que era titular do time era o Mateuzinho no meio de campo, Wagner Leonardo na defesa, né? No ataque, o Alejandro depois que começou a fazer os gols. Mas veja o crescimento de outros atletas. Cáceres, por exemplo, muito criticado. Muita gente no início do campeonato pedia o Lepo ali, que Lepo seria titular no lugar do Cáceres, porque Cáceres era mal. Na lateral esquerda, quantas vezes o PK foi titular? Então isso tudo você tem que colocar na conta do técnico Carpini, né? Como o Carpini conseguiu mudar, fazer evoluir esses jogadores no treinamento. É claro que tudo começou lá naquela debandada, né? O Carpini se chateou, viu que a coisa estava errada lá, era uma bagunça, vamos falar assim, colocar no público, né? No normal, porque os jogadores não treinavam, jogadores que chegavam bebendo, que perdiam a noite, que chegavam atrasados no treinamento, e ele deu um basta lá. Alguns jogadores foram mandados embora, inclusive naquela ocasião o Rodrigo Andrade era um dos principais jogadores, o Dudu no meio de campo também, então, e outros, né, que a gente vai ficar aqui falando o tempo inteiro. Então o técnico Carpini tem, é claro, uma nota 10 nesse sistema que ele colocou do Vitória, né? Poucos acreditavam, sobretudo torcedores do Vitória, no início, e a gente lembra muito bem, quando a gente pedia paciência pelo Carpini, que Carpini era um bom treinador. Não é possível que o cara pegou o Água Santa, um time pequeno lá de São Paulo, e levou para a final do Campeonato Paulista.
Um cara que pegou o Juventude em zona de rebaixamento e subiu com o Juventude no ano passado da Série B para a Série A, né? E aí o torcedor ficava reclamando, então a gente dizia, gente, é o elenco precisa melhorar, e o Vitória melhorou, né? E aí a gente tem que dar o crédito também a Fábio Mota, que foi para campo contratar e contratou bons jogadores que eu falo para o momento, né? O Vitória precisava e esses jogadores foram muito úteis ao Vitória. Vejam que todas aquelas contratações, os caras terminaram jogando, né? Muitas vezes titulares. O Neres, o Edu, o Mosquito, o Carlos Eduardo, todos esses jogadores serviram e muito à equipe do Vitória nesse segundo turno. Se o Vitória não faz essas contratações, o Carpini não ia ter realmente condição de mexer como ele mexeu, né, na capacidade desse time, da parte tática, no ajuste que ele fez. Veja que o Vitória tanto fazia jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 volantes, com 2 volantes, e ontem, mais uma vez, brilhou contra o Flamengo no Maracanã. A gente tem que dizer, mas o Vitória tomou um sufoco. Gente, jogar contra o Flamengo, veja o que foi que o Flamengo fez depois que o Felipe Luiz assumiu o time, ganhando de todo mundo. Vitória saiu, o Flamengo saiu agora antes do Vitória, meteu 3 lá, a 0 no Criciúma, não é isso? Não é fácil, e o Vitória chegou lá e soube parar a equipe do Flamengo na parte tática, botou 1-0, o Flamengo empatou, botou 2-1, foi para cima do Flamengo, o Flamengo empatou, e não foi fácil para o Flamengo para empatar essa partida. Então tudo isso se deve ao trabalho feito pelo técnico Thiago Carpini no Sport Clube Vitória. Parabenizar, é claro, já falei aqui no vídeo sobre a diretoria do Vitória, que não poupou esforços, né? Veja, a Vitória fez 30, 40 contratações, sim, não deu certo, foi lá, não ficou sentado esperando o rebaixamento não, foi lá, foi para briga, foi para luta, pagou salários em dia, não é isso? E foi buscar recursos e conseguiu fazer do Vitória um time realmente competitivo dentro do campeonato. Nesse segundo turno, o tempo inteiro, uma coisa que brilhou no Vitória foi a competição dentro de campo. Os caras brigando para ganhar os jogos o tempo todo. Então o ano do Vitória foi um ano que o Vitória foi campeão baiano. No Nordeste, nada, né? Na Copa do Brasil também não teve evolução. No Campeonato Brasileiro, primeiro turno ruim, mas no segundo turno brilhante, né? Para aquilo que o Vitória tem, para o elenco que o Vitória tem. Agora eu digo o seguinte, 5 competições também, porque o Vitória vai disputar a Sul-Americana. Era um desejo do Fábio Mota, é uma promessa dele, inclusive, do início do ano. Vitória precisa também contratar. Aí o Vitória precisa ir para campo, fortalecer. Essa coisa que, mas esses caras estiveram bem aqui, ajudaram muita gente, tem que saber medir isso. Isso não é hora do coração, é hora da razão, de formar um time melhor tecnicamente, para que o Vitória possa fazer um ano 2025 muito melhor. Vai disputar essa Sul-Americana e por que não? Vitória tem toda a estrutura. Gente, Vitória não deve nada a nível de estrutura de campos de treinamento, de academia do clube, de concentração. Então Vitória hoje tem realmente ali na Toca do Leão, né, um lugar maravilhoso, né? Um lugar maravilhoso para disputar e ficar. Porque o ruim é quando o time não tem estrutura e chegam, por exemplo, na primeira divisão e não tem como segurar. Mas o Vitória está alicerçado para seguir em frente na disputa aí de Campeonato Brasileiro, não descer mais, armar um grande time com o Carpini aí ajustando tudo para que o Vitória possa fazer um 2025 muito melhor. Desejando um grande abraço para você, né? A gente vai, lembrando que a gente vai voltar aqui nos vídeos, porque vamos ter muitas notícias em dezembro, né? Muitas contratações, essas coisas todas, e a gente vai estar aqui passando, então você deixa o like, se inscreve aí no canal do Dito Lopes, ativa o sininho, porque você vai receber a mensagem quando tiver um vídeo novo, tá bom? Grande abraço, parabéns torcedor do Vitória aí, belo jogo ontem mais uma vez contra o Flamengo, que Deus abençoe a todos.